Shalom, igreja. Graça e paz do Senhor a todos. Quem está feliz, diga amém. É uma noite muito especial e vamos falar sobre dízimos e ofertas. É uma parte importantíssima no culto, pois você consegue viver sem a prosperidade do Senhor? Dificilmente, né? Então vamos aprender um pouquinho. É difícil não ser repetitivo ao falar de dízimos e ofertas aqui nesta igreja, porque graças a Deus nós somos muito bem instruídos aqui. Todos que sobem aqui para falar sobre esse tema recebem belas instruções do Senhor. Mas como a palavra se renova cada dia, com certeza hoje não será diferente. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Eu vou estar lendo alguns versículos e depois os irmãos podem ir apenas acompanhando aí, tá? Para nós não tomarmos muito tempo. Lá diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Irmãos, aqui foi uma das primeiras passagens onde é referido sobre dar o dízimo. Abraão, após ter vencido aquela batalha, encontrou-se com o sumo sacerdote e entregou o dízimo de tudo. Aqui nós vemos, irmãos, que o dízimo ele é uma prova de fé. E toda obra de fé, com certeza, sempre produz recompensas. Nós vemos que o exemplo de Abraão foi seguido também por Jacó, seu neto. Em Gênesis 28, 22, lá diz assim: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Veja que, mesmo antes de ser uma obrigação, uma lei, Abraão, Jacó, eles se propuseram a dizimar o Senhor. Isso faz menção a nós, nos dias de hoje, que a igreja não obriga ninguém a dizimar, ninguém a ofertar. É de livre e espontânea vontade. Mas, com certeza, todo aquele que oferta e dizima, ele é abençoado, né? Em Números 18, 21, lá diz assim: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, e o ministério da tenda da congregação. Aqui, irmão, nós já vemos que a lei já foi introduzida por Moisés, através de Moisés por Deus. E passou o dízimo a ser uma regra, uma lei. Para que servia o dízimo? Para o sustento dos levitas, né? Os filhos de Levi. Por quê? Porque os levitas, eles trabalhavam somente para os trabalhos do Senhor. E isso, irmãos, se tornou modelo desde sempre, até os dias de hoje. Os seus dízimos, as suas ofertas, são para quê? Para o sustento da obra do Senhor, para a casa de Deus. E graças a Deus nessa igreja, você vê que os seus dízimos estão sendo bem administrados e aplicados na obra do Senhor. Para quem conhece o ministério da onde saiu e aonde está hoje, sabe que, graças a Deus, a igreja está cada dia mais evoluindo, né? Está crescendo, está bonita, está uma bênção, né? E para isso que você e eu dizimamos, para que seja aplicado na obra do Senhor. Mas, pastor, e quando a igreja acabar, tiver reformadinha, tiver tudo pronto, o que vai ser feito com o dinheiro? Deus vai dar a direção para a pastora, né? Não cabe a nós, mas com certeza Deus vai dar a direção e novas obras serão realizadas, né? Quem sabe, a pastora sempre comunica de vez em quando, abrir outras congregações, né? Eu admiro a maneira que a pastora administra. A igreja que eu era antes, ela não tinha essa mentalidade de fazer primeiro o alicerce, se estruturar financeiramente para depois crescer. Ela abriu várias igrejas sem estrutura financeira e aí todas elas sofriam financeiramente. Então eu acho que o correto é justamente isso: a igreja ela firmar suas estacas, construir a sua sede, estar estabilizada financeiramente para depois abrir o leque para crescimento, né? Por quê? Não adianta a igreja abrir outros ministérios e não ter condições de sustentá-los, concorda? Mas por fim, o dízimo, irmão, é uma questão de fé, é uma questão de gratidão a Deus. E com certeza nós sendo fiéis, nós seremos abençoados, porque é promessa de Deus.
Agora eu quero dar uma instrução para os irmãos, para lembrar os irmãos. Só o dízimo é suficiente para você prosperar? O que você acha? A maioria eu creio que acha que não, né? E eu pergunto, por que pessoas dizimistas, fiéis, ofertantes na casa do Senhor, passam às vezes por pobreza, dificuldades, desemprego, ou às vezes estão passando por muita dificuldade financeira? Justamente é a resposta da pergunta anterior, porque só o dízimo não é suficiente para que você prospere. Existem outros fatores. O dízimo, irmão, é um ato de fé, de gratidão, que independente de você ser próspero ou não, ser rico ou pobre, você dizima, você oferta por gratidão e por obediência à palavra de Deus e por fé a Deus. Agora, eu quero deixar Salomão instruir um pouco sobre outros fatores que, sendo dizimista ou não, as pessoas às vezes não são prósperas. Provérbios 6 ao 11. Capítulo 6, versículo 6 ao 11. Eu vou ler aqui. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Salomão respondeu para os irmãos o motivo de alguns não serem prósperos. Não estou falando com ninguém aqui, não conheço a vida de ninguém, viu, irmãos? Mas se fica uma dica, um exemplo, que eu posso ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, mas e se eu tiver preguiça de trabalhar? Será que eu vou prosperar? Não, é uma coisa natural. Por isso nós vemos ímpios que não dão dízimo, que não ofertam, são prósperos, porque são trabalhadores, certo? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Provérbios, Salomão ele foi muito sábio, ele deu muitas instruções sobre esse assunto. Provérbios 14, 23 diz assim: em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Certo? Ou seja, não adianta eu falar, eu vou lá trabalhar e não ir. Eu vou lá fazer isso e não fazer. A gente tem que fazer, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que fazer a nossa parte para que Deus nos prospere. Não adianta, eu preciso de um emprego, mas a gente não estuda, não procura se aperfeiçoar. Hoje, se você pesquisar na internet, tem cursos gratuitos de um monte de coisa. Se você for no pátio da prefeitura, deve ter lá alguns cursos. Tem um monte de coisa, de oportunidade. No mercado de trabalho, irmãos, falta trabalhadores. Todos os segmentos, se você perguntar para qualquer empresário aqui da igreja, em todos os segmentos há falta de mão de obra capacitada, especializada. O que está acontecendo? As pessoas não estão preocupadas em se especializar, em se preparar. E a nossa geração, a juventude de hoje, que está crescendo, sendo muito bem tratada, cuidada pelos seus pais, não está muito preocupada em se especializar, em estudar, em trabalhar. E hoje nós vemos, irmãos, empregos valorosos, que dão muito dinheiro e não tem profissional. Por quê? Muitas vezes, irmãos, o jovem ele tem aquele sonho, ele vê lá o Neymar ganhando muito dinheiro no futebol, ele quer ser um jogador de futebol. E ele se esquece de estudar. O jovem ele vê um youtuber famoso ganhando dinheiro, ele só quer ficar no YouTube. Ele vê um gamer ganhando muito dinheiro, ele só quer jogar videogame. Mas isso é 1 em 1 milhão. Você pode ter seus sonhos. José sonhava, todo mundo tem seus sonhos. Mas faça as duas coisas, trabalhe, estude, se prepare. Se não der certo aqui, ali vai dar certo. E Deus ele vai sempre preparar alguma coisa para você. Amém? Fica a dica. Provérbios 20 e 23, aliás 20 e 13, também diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Tem muitos versículos, irmãos, que a gente poderia ir muito longe sobre isso. Mas eu quis trazer essas palavras para que você
a gente tem um costume de espiritualizar tudo. E o dízimo é uma das coisas que às vezes a gente espiritualiza muito. E se esquece que é praticamente para o cristão fiel uma obrigação. É óbvio que é uma questão de fé, mas também se torna uma obrigação. E a gente espiritualiza muitas coisas e fala, eu vou ser dizimista, já está tudo resolvido. Não, irmão. Vamos fazer a nossa parte. Porque nós precisamos buscar de Deus sabedoria. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para que a gente trabalhe, para que a gente estude, para que a gente consiga, sim, preparar com educação financeira. E a pastora sempre fala sobre esse assunto de educação financeira. Não gastar mais do que ganha. Não se deixar seduzir pelo cartão de crédito, pelos empréstimos, né, irmão? E aí a gente culpa Deus quando a gente entra nessas enrascadas. Deus não me abençoe, eu estou sendo fiel no dízimo, mas o cartão está estourado. Quem que comprou? Foi Deus? Não, foi eu, foi você. Então isso é sabedoria, irmão. Sabedoria para administrar aquilo que Deus te deu. Amém? Então não coloque toda a culpa no diabo, não coloque a culpa em Deus. Assuma a sua responsabilidade sobre tudo. E Deus, ele será grande na tua vida para te abençoar, para te prosperar e principalmente, irmãos, para abrir portas onde não tem portas para você. Amém? Vamos orar. Aplauda o Senhor. Curve a sua cabeça. Pegue a sua oferta e o seu dízimo. Diante dessas instruções, se Deus falou com alguém de alguma maneira aqui, coloque diante de Deus. Se você está precisando de um emprego, fala, Senhor, eu não vou mais ficar esperando o emprego chegar na minha porta. A partir de amanhã eu vou procurar. Eu vou me esforçar. Eu vou procurar me capacitar. Senhor, eu não vou ficar esperando as coisas virem até mim. Eu vou buscar. Coloca diante de Deus a tua oferta, o teu dízimo. Faça um propósito. Deus vai te abençoar grandemente. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, meu Deus, meu Pai, que são fiéis nas ofertas e nos dízimos, que tem buscado, papai, aleluia, cumprir a tua palavra e que tem abençoado a tua igreja, os irmãos que depositam na conta da igreja, no Pix, papai, abençoa poderosamente a vida deles, que eles venham, aleluia, colher, papai, aleluia, aquilo que a tua palavra promete, que é abundância, que é fartura, que é prosperidade. Senhor, conceda as bênçãos do céu. E aqueles que ainda não entenderam ou que hoje entenderam, Senhor, abre a visão, abre a mente, para que as portas se abram na vida deles e que a partir de hoje eles encontrem, Senhor, o caminho da prosperidade, sendo fiel a Ti e fazendo a sua parte, em nome de Jesus. Amém.